Pessoal, que a grande mídia é podre e que a Globo é um lixo, todos nós já sabemos já há bastante tempo. Mas essa turma consegue se superar. Eles conseguem ser e cada vez mais ao fundo do poço. Neste vídeo eu vou trazer para vocês aqui duas situações que mostram claramente a hipocrisia dessa gente. Eu vou mostrar para vocês o que eles estão falando agora, referente aos atos do 8 de janeiro de 2023, e o que eles falaram lá atrás, durante um ato que aconteceu, onde a esquerda invadiu os ministérios, lá no dia 24 de maio de 2017, para vocês verem como que a imprensa tratou daquele assunto. Mas antes eu vou falar sobre a votação que está tendo lá no Supremo Tribunal Federal em relação ao primeiro réu que está sendo julgado lá. Eu trago aqui uma página de extrema esquerda, que é o Migalhas, que diz o seguinte: maioria do STF condena primeiro réu dos atos de 8 de janeiro a 17 anos. 17 anos de cadeia para o Aécio Lúcio Costa Pereira. Vamos ver aqui do que ele está sendo acusado. E o relator, ministro Alexandre de Moraes, propôs pena inicial de 17 anos pela prática dos crimes de associação criminosa armada, apesar de não ter sido apreendido uma arma sequer, não ter sido nem noticiado a existência de uma arma sequer naqueles atos. O Alexandre de Moraes, então, condenou ele a 17 anos de cadeia, e um dos crimes que o Aécio Costa Pereira foi condenado foi associação criminosa armada. Abolição do Estado Democrático de Direito. Aonde que houve a abolição do Estado Democrático de Direito, gente? Pelo amor de Deus. Olha o absurdo que esse pessoal está fazendo. Tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado. Aonde que teve tentativa de golpe? Manifestação é manifestação. Dano qualificado pela violência e grave ameaça com substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Vocês já viram alguém preso por conta disso aqui no Brasil? Ou nunca aconteceu isso? Mas agora vai pegar esses crimes aí, somado 17 anos de cadeia para esse cidadão que não tinha nem antecedentes criminais. Ele era réu primário. Réu primário. Aí, continuando a matéria aqui, ele diz o seguinte: a título de ressarcimento de danos morais e materiais coletivos, o ministro também condenou Aécio ao pagamento de 30 milhões de reais de forma solidária entre todos os condenados. 30 milhões de reais. O ministro revisor Nunes Marques, por sua vez, votou pela condenação de Aécio a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, quanto aos crimes de deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça, que é o vandalismo. Aí, vamos ver aqui como que votaram os ministros. O Alexandre de Moraes votou a 17 anos de prisão, 100 dias multas e ressarcimento solidário de 30 milhões. Nunes Marques, 2 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias multa. Aí vem o Cristiano Zanin, que votou por 15 anos de prisão e 45 dias multa. O André Mendonça, 7 anos e 11 meses de prisão e 50 dias multa. O Fachin acompanhou o Alexandre de Moraes nos 17 anos. O Luiz Roberto Barroso, 11 anos e 6 meses de prisão e 100 dias multa. A Rosa Weber, o Luiz Fux, o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes acompanharam o voto do Alexandre de Moraes. Então, o Aécio Lúcio Costa Pereira, ele foi condenado a 17 anos de prisão, porque ele estava lá dentro do Palácio do Planalto. Ele estava lá dentro do Palácio do Planalto e é acusado de ter quebrado algumas mobílias lá. Vocês acham que isso é razoável numa democracia? O pessoal está comparando muito o que está acontecendo aí com o caso da Elise Matsunaga. Elise Matsunaga, acho que todos vocês se lembram, que era mulher daquele japonês da Yoki, se não me engano. E ela deu fim na vida do marido, fez ele picadinho, colocou numa mala e levou e jogou num lugar. Vocês acham que esse crime é menos grave do que você adentrar um patrimônio público ali e quebrar alguns móveis? Vocês acham mesmo que isso é menos grave?
E isso é o que está dizendo o Alexandre de Moraes e os seus colegas que concordaram com ele. Olha o absurdo que nós estamos vivendo nisso que estão chamando ainda de democracia brasileira. Eu vou trazer agora para vocês aqui uma matéria que é da Globo News, falando sobre isso, e a Eliane Cantanhede está criticando o voto do Nunes Marques, que o Nunes Marques votou ali pelo vandalismo, 2 anos e 6 meses de reclusão, que na verdade cumpre em regime aberto. Olha o que diz a Eliane Cantanhede. Havia todo um espaço para golpe. Já o Nunes Marques tenta dizer que não tinha golpe, não tinha essa intenção. Então, o Nunes Marques reduz tudo, como também me disseram ministros do Supremo, como se fosse um distúrbio, como se fosse um incidente. E não foi distúrbio nem incidente, foi uma ação programada, planejada para tentar, sim, derrubar a democracia brasileira, evitar que o Lula continuasse no poder, e isso está muito claro. O Alexandre de Moraes, no voto dele, sempre muito bem feito, né, e muito consistente, muito contundente, ele deixa claro lá. Primeiro, as Forças Armadas, não teve golpe porque as Forças Armadas disseram não tem golpe de Estado, né? Não estamos nessa. As Forças Armadas não compactuaram como instituição nesse projeto. Mas o Alexandre de Moraes lembra, por exemplo, os casos anteriores. Os casos anteriores. Você tem toda uma sucessão, ou narrativa, como se diz hoje, e todos nós reclamamos da palavra, mas todos nós repetimos. Pois é, né? As Forças Armadas não estavam, né? Então não foi um golpe, como ela mesmo disse aqui. E depois está falando de narrativas. Ou seja, o Alexandre de Moraes, então, está condenando as pessoas por narrativas. Ela está dizendo claramente isso aqui. Mas, segundo ela, está tudo muito correto. Palavra narrativa, mas mostrando, por exemplo, que depois da vitória do Lula, você teve estradas bloqueadas, né? Você teve, ele nem citou, mas poderia citar, né, postes de energia que foram derrubados, ninguém sabe até hoje como é que ficou essa investigação. Você teve também aquela tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis no aeroporto. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro vídeo da própria Globo para vocês verem se não já aconteceu coisas mais graves do que isso que ela está falando aqui. Porto da capital da República e, portanto, o Nunes Marques tentou reduzir tudo a um único momento de quebra-quebra aos 3 poderes. Ou seja, o Nunes Marques, né, ele votou condenando o Aécio Lúcio por vandalismo. Por vandalismo, como sempre aconteceu aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês agora o vídeo da Globo, e essa matéria aqui é do dia 24 de maio de 2017, quando tinha acontecido o impeachment da Dilma e quem era o presidente que tinha assumido o poder era Michel Temer, o então vice da Dilma. Dá uma olhada no que aconteceu. O presidente Michel Temer decretou hoje uma ação de garantia da lei e da ordem em Brasília. Isso permite o uso das Forças Armadas para garantir a segurança na cidade. Segundo o Ministério da Defesa, foi uma solicitação da presidência da Câmara e também uma medida contra a violência registrada num protesto em frente ao Congresso. A manifestação foi promovida e paga pela CUT e pela Força Sindical. Os manifestantes pediam a saída do presidente Temer e eram contrários às reformas trabalhista e da Previdência. O protesto terminou em... Pediam a saída do presidente Temer, mas isso aqui não era golpe. Isso aqui não era golpe, não era terrorismo, não era nada disso. Vandalismo. Vandalismo. A manifestação começou com uma caminhada do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso. O protesto, organizado e pago pelas centrais sindicais, parou o trânsito da cidade. Isso sim era organizado, né? Só a força... Isso sim era um movimento organizado, pago pela CUT, pelos movimentos sindicais. Isso sim era organizado, diferentemente do que aconteceu no dia 8, que as pessoas foram voluntariamente, cada um das suas cidades, arrumaram ali ônibus e foram voluntariamente. Não tinha nenhuma entidade por trás disso.
Essa sindical trouxe 800 ônibus com manifestantes a Brasília, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva. Mas quando chegaram na esplanada, alguns grupos conseguiram furar a revista da polícia. Foi quando começaram os confrontos. Os policiais reagiram com spray de pimenta, golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogênio. Mascarados atacaram com bombas caseiras, pedaços de pau e pedras. Vândalos arrastaram banheiros químicos para usar como escudo. Com o rosto coberto, esse homem atira uma bomba e comemora. Em outro local da esplanada, eles queimaram bicicletas de uso coletivo, orelhão e placas de trânsito. Os manifestantes foram impedidos de chegar aqui ao gramado do Congresso Nacional. Toda a área está isolada com barreiras como esta. Do lado de lá, a polícia militar. E mais à frente, do outro lado, os manifestantes. Neste momento, a gente vê muita fumaça porque puseram fogo perto do Ministério da Saúde. Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, ao menos 6 ministérios foram alvos de depredação. Monumentos como o museu foram depredados. Será que as pessoas foram multadas em 30 milhões de reais para ressarcimento? Será que as pessoas foram condenadas a 17 anos de cadeia? Vamos acompanhar. Turismo, Fazenda, Planejamento, Minas e Energia, Cultura e o Ministério da Agricultura. O auditório foi incendiado. A fumaça era vista de longe. Os bombeiros tiveram dificuldade para entrar na esplanada. Teve destruição também no Ministério da Cultura. Imagens mostram móveis, papéis, muitos papéis jogados pelo chão. Material que acabou servindo de munição para os vândalos que montaram barricadas de fogo. Neste vídeo do jornal O Globo, um PM atira e vai em direção aos manifestantes. O governo do Distrito Federal disse que a Secretaria de Segurança está apurando se a arma utilizada era de fogo. Em nota, a Força Sindical rechaçou a infiltração de vândalos no protesto e disse que não tem nada a ver com os baderneiros. A CUT também negou... Ou seja, é só falar que não tem nada a ver, que tá tudo bem, né? Mas aí, o contrário, quando é a direita, aí não pode. Ou que os mascarados fizessem parte da central e disse que a manifestação tomou uma proporção maior do que o esperado. Os prédios dos ministérios na esplanada foram esvaziados a pedido do governo e tropas federais convocadas para proteger o patrimônio público. No meio da tarde, o ministro da Defesa anunciou que o presidente... Vocês observem o detalhe que tropas federais foram convocadas para proteger o patrimônio público. Tropas federais. E agora o que o STF está fazendo é tirando toda a responsabilidade, tentando tirar toda a responsabilidade do governo federal e jogar tudo em cima da Polícia Militar do DF. O presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem, autorizando o emprego das Forças Armadas na segurança da esplanada, do Congresso e do Palácio do Planalto. Levando em conta, fundamentalmente, que uma manifestação que estava prevista como pacífica, ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação. O senhor presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. E nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no Palácio do Itamaraty, e logo mais estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios sejam mantidos incólumes. Segundo o Ministério da Defesa, o decreto de garantia da lei e da ordem é usado nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em graves situações de perturbação da ordem. Foi assim na Copa do Mundo, nas Olimpíadas e nas eleições. Nessas ações, as Forças Armadas agem em área restrita e por tempo limitado, a fim de garantir a integridade da população e o funcionamento das instituições. Os militares da Força Nacional fizeram um cordão de isolamento, não atuaram no confronto com os manifestantes. A PM calculou em 35 mil o número de manifestantes na esplanada.
No balanço da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, 49 manifestantes e policiais ficaram feridos. 7 vândalos foram presos por lesão corporal, desacato, porte ilegal de arma e dano ao patrimônio. Você vê que teve gente que foi presa por porte ilegal de arma. Teve policiais feridos, vários policiais feridos. Foram detidas 7 pessoas ali. Vocês ouviram alguma vez falando que essas pessoas foram taxadas como terroristas? Que essas pessoas foram condenadas a 17 anos de cadeia? Vocês não acham que aquele episódio ali foi muito mais grave do que aconteceu no 8 de janeiro? Quantas pessoas saíram feridas lá do 8 de janeiro, apesar de ter tido o quebra-quebra, que realmente foi um erro de muitas pessoas que ali estavam? Essas pessoas, sim, devem pagar pelo que fizeram, ou seja, por vandalismo, por depredação do patrimônio público. Isso não dá 17 anos de cadeia nunca, nem aqui nem na China. Aliás, na China dá até pena de morte. Mas isso aí nós estamos falando aqui de um país que se diz democrático. Um país que se diz democrático. Aí vem ministro do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte, onde não tem mais onde o cidadão recorrer a ninguém. Acabou, ele não tem mais recurso. Ele não tem, ele foi julgado pela última instância. E isso é que é o absurdo. Um cara que não tem foro privilegiado, ele não tem o foro por prerrogativa de função, é um cidadão comum, ele foi julgado, e como serão outras centenas de pessoas que serão julgadas da mesma forma, possivelmente essas pessoas todas serão condenadas à mesma pena, de 17 anos de cadeia, e sem ter foro por prerrogativa de função, não tiveram o direito de ser julgado pelo juiz natural, o juiz de primeira instância, para depois, se condenado, recorrer para uma segunda instância, depois para o STJ, para o STF, aí sim chegar lá para ser julgado pelo STF. Não, o Alexandre de Moraes sequestrou essas pessoas para si, para ele fazer o julgamento. Eu estava vendo uma parte do julgamento lá, o voto do André Mendonça, que o Alexandre de Moraes se irritou, porque o André Mendonça questionou a facilidade que as pessoas encontraram para adentrar o Palácio do Planalto, que deveria estar sendo muito bem guardado. E ali uma segurança, todo mundo sabe como é que é a segurança nesses prédios. E o André Mendonça questionou essa questão da segurança que estava falha. O Alexandre de Moraes deu piti, se intrometeu no voto do André Mendonça e falou um monte de baboseira ali, como que ele é o chefe do André Mendonça. Parece que os outros ministros que não estão unidos com o Alexandre de Moraes, imbuídos desse mesmo propósito de destruir a extrema-direita, que eles chamam, eles estão acovardados, que é o caso do Nunes Marques e do André Mendonça, que não conseguem mostrar para essa turma que eles são iguais. Que eles são iguais, que eles também são ministros do Supremo Tribunal Federal. Parece que quem manda ali é o Alexandre de Moraes. E ele não aceita ser contrariado. E aí vocês viram aqui, então, a hipocrisia dessa turma da imprensa. A mesma Eliane Cantanhede na Globo News agora, dizendo que não, que foi um golpe mesmo, que não tem como, é um golpe, o Alexandre de Moraes é brilhante no voto dele. E o Alexandre de Moraes, né, que ele só fica naquele mundinho dele, naquela bolha, deve assistir somente essa imprensa imunda aí, ele está se achando um herói. Ele está se achando um herói. Quando o Sebastião Coelho falou ontem lá que eles são odiados pela maioria da população, o Alexandre de Moraes disse que eles não são odiados pela maioria da população, é a minoria que odeia eles. Por que ele não sai às ruas? Teste a sua popularidade nas ruas. Porque ele sabe que não vai ser bem recebido pela população. No fundo, eles sabem que estão fazendo coisa errada, que estão agindo contra a lei, e eles sabem que a população está vendo o que está acontecendo. Mas eles querem amedrontar as pessoas porque eles querem que as pessoas tenham um único pensamento, que é o pensamento da esquerda que eles agora fazem parte, que eles agora defendem. Então, é um absurdo o que está acontecendo com o nosso país. Nós estamos vivendo uma ditadura, e não tem como alguém defender que isso é uma democracia. Só mesmo essa imprensa lixo, podre que nós temos aqui, que está defendendo. Eu quero só ver a hora que esse pessoal começar a ser atingido por essa ditadura, se eles não vão mudar de ideia, mas aí vai ser tarde demais. Aí não vai ter ninguém para defender. Então, pessoal, eu estou indignado com o que está acontecendo, eu acho que vocês também devem estar indignados, porque a gente nunca imaginou que o nosso país ia viver a situação que está vivendo agora, a gente sabia que ia ser tempos difíceis com esse desgoverno que está aí,
A gente sabia que ia ser difícil, mas a gente nunca imaginou que o Brasil ia chegar no ponto que chegou. Tão rápido, em 8 meses nós temos uma ditadura instaurada no país. E se você ousar se manifestar, você pode ser condenado a 17 anos de cadeia. Porque tem gente ali que não quebrou o móvel sequer e será condenada da mesma forma que esse cidadão aí. Não tem individualização de pena, não. Acabou individualização de pena. Se a pessoa estava ali no local, a não ser que seja o G. Dias, aí pode, aí não tem problema nenhum, nem o celular dele foi apreendido, não está sendo investigado, nem nada. Mas se a pessoa for de direita, já é bandido só por ser de direita. Então o que eles estão querendo com isso? Criminalizar quem é de direita. Se você tem ideias de direita, você já passa a ser considerado um bandido. Essa que é a verdade que está acontecendo aqui no nosso país, nós temos que deixar isso bem claro. Estão criminalizando um pensamento, uma ideologia política, enquanto o outro lado pode fazer o que quer. Pode mentir, pode fazer o que quer. Roubar o país eu nem digo nada porque é o que eles fizeram a vida inteira. E nós temos vídeos aí de ministro do Supremo mesmo falando sobre isso. Quem não se lembra daquele vídeo do Gilmar Mendes dizendo que o PT roubou e que tinha dinheiro para fazer política até 2038, campanha eleitoral até 2038, com dinheiro roubado. Mensalão, petrolão, malas e malas de dinheiro para lá e para cá. E agora, como nós tivemos um presidente que não deixou que se roubasse, que não roubou e não deixou que se roubasse, essa turma do sistema não aceita, e eles não querem deixar nenhuma brecha para que venha outra pessoa de direita e se eleja de novo aqui no Brasil. Então é isso que está acontecendo aqui, uma ditadura descarada que está perseguindo de forma horrível. É horrível a perseguição que estão fazendo às pessoas de direita. E dá medo de você falar qualquer coisa aqui hoje no Brasil, porque você pode ser condenado e ir para a cadeia sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Então, pessoal, eu peço a vocês aí que observem se já estão inscritos aqui no canal. Clique aí no botão inscrever se você não tiver ainda inscrito. Dá essa força aí pro canal. Vamos fortalecer aqui os canais de direita, não só o meu, mas de todas as outras pessoas, porque nós não temos a grande mídia. A grande mídia não divulga essas coisas, muito pelo contrário. Eles tentam manipular a mente daquelas pessoas que só ficam assistindo ali a Globo. Imagina você, uma pessoa que sai do seu trabalho, trabalha o dia inteiro, chega em casa, liga lá na Globo, assiste aquilo ali, aquele monte de baboseira, aquele monte de mentira que a Globo fala e vai dormir. Ele vai ter a cabeça como? A cabeça dele vai estar que aquelas coisas ali são verdades absolutas. Então a grande mídia está aqui para destruir o nosso país. Então por isso nós temos que fortalecer os canais de direita aqui no YouTube, enquanto nós podemos, porque já estamos sendo perseguidos também. Mas enquanto a gente puder, vamos fortalecer, vamos dar essa força, tá? Se inscreva aí, deixe o seu like e a gente se vê numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau.